I heard the 6 or 7 words he likes to use are always in bad taste. And I heard that Monday's just a word we say every 7 times around, and then we pin the tail on Tuesday. Strings go up and down. The elephant in the room begins to dance. The camera zoom into só esperando todo mundo entrar, enquanto isso a gente vai ouvir uma musiquinha. Hateful words he uses. I don't care for your paranoid. Us against them fearful kind of walls. I don't care for your careless. Me first, give me appetite at all. Or not at all. Or not at all. And all the real estate in my mind is for sale. It's all been subdivided. Divided into reasons why my 2 opposing thoughts at once are just fine. And the residue from the price tag on the tip of my tongue, words don't come, they go. How many likes I gotta get before I know the truth? And the truth is season 3 will be a great reason to forget all about reality's a slippery slope. Watch the TV scream and shout it. I don't care for your paranoid. Us against them fearful kind of walls. Boa tarde, pessoal. I don't care for your care. 2 minutinhos. Me first, give me appetite at all. Or not at all. Or not at all. Well, I heard the blinkers on. I heard we're changing lanes. I heard it needs more space. I heard there's 6 or 7 words are in bad taste. It's absurd to believe that we might deserve anything as if it's balanced in the end. And the good guys always win. No, I don't care for your paranoid. Us against them fearful kind of walls. I don't care for your careless. Me first, give me appetite with the residue from the price tag on those 2 opposing thoughts in my mind. Us against them fearful kind of walls. Aí, já respondendo aí pro Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Sim, os outros episódios estão gravados e estão disponíveis no YouTube. Então não precisa se preocupar, tá tudo lá. Aqui temos... You win, it's your show. Esse já é o 17º episódio, bastante coisa. People tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch now? And we thought this was low. It's bad, getting worse now. And where'd all the good people go? Só mais um minutinho para chegar mais um pouquinho de gente aí, ver se tá tudo certo. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. And where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. This part's more about watching the news and being disappointed about going to war. We got this and that with a rattle-a-tat test and 1, 2 men. What you gonna do? Bad news, misuse, too much to lose. Give me some truth, man, whose side are we on? Whatever you say. I turn on the boob tube, I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go?
changing channels, I don't see them on the TV show. Bom, pessoal, vou parar aqui a música então pra gente poder começar. Então, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Ou boa tarde ainda para quem. Oi, boa Bruno. Tarde. Opa, o Fábio tá aí, peraí. Tudo bem? Acho que eu vou tentar aqui. Estou sem imagem, mas vocês me ouvem? Estou ouvindo bem, ouvindo bem. Então tá bom. Então acho que eu vou fazer a introdução daqui, mas é que eu estou com um problema bem sério de internet. Eu nem estou com a minha imagem, peço desculpas, mas eu posso começar, como sempre tenho feito nesses últimos meses. Então, bem-vindos todos. Boa noite, meu nome é o Fábio. E juntamente com a Ivana, a Renata e o Orlando, eu sou um dos fundadores do Mundo Maker. E o Mundo Maker é uma empresa que promove a educação integral e utiliza a tecnologia como ferramenta para que a gente possa nos conhecer e transformar nossas ideias em realidade. Nesse momento, a gente está focado em construir e oferecer soluções criativas que promovam a aprendizagem nesse contexto que a gente vive. E sempre baseado nos nossos 4 valores, que são a empatia, o acolhimento, o respeito e a segurança. Com a ação Mundo Maker ao vivo, a gente quer propor e compartilhar essas experiências que nos levem a descobrir novas formas de a gente se relacionar com o mundo à nossa volta, com a sociedade e os outros e principalmente conosco mesmo, para que a gente consiga, assim, trazer nossas ideias para a realidade. E como tudo no Mundo Maker, a gente começa com um momento de acolhimento, que hoje foi guiado pelo Bruno, né, com a música que ele escolheu e recebendo todo mundo. E a gente continua agora com uma prática de meditação que vai ser guiada pela Andy, que além de propor essas meditações, ela é uma pessoa que trabalha com contação de histórias e também com teatro de marionetes. Ela é mestre, né, em puppeteer, né, que é fazer esses marionetes. E então eu deixo vocês com a Andy para mais uma meditação para nos colocar no espírito de trabalhar na atividade que vocês foram convidados. Então é com você, Andy. Obrigada, Fábio. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Eu vou então fazer agora uma meditação. Peraí, só estou me organizando aqui. Uma meditação rápida para a gente começar. Vou convidar todo mundo. Já estamos no fim do dia. Convidar vocês para darem aquela espreguiçada. Dar uma respirada boa, ver se tem algum lugar do seu corpo que está com alguma dor, com alguma tensão. Ficar numa posição confortável, sentado. Pode apoiar um pouco, mas não fica totalmente largado. E agora eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Eu vou compartilhar uma música aqui com vocês. Ela sempre entra um pouco alta, não sei porquê. Agora tá bom, Bruno? O som tá ok? Tá joia. Então vou convidar vocês para fecharem os olhos, gente. Se conectar um pouco com você mesmo. Inspira, sente o ar entrando no seu corpo. Expira, solta todo o ar, permite que seus músculos relaxem, permite que seu corpo se entregue para esse momento presente. Na meditação de hoje, eu vou mais uma vez contar uma história. Uma história bem antiga. Ela começa assim. Era uma vez um peregrino que andava pelo mundo, indo de um lugar para outro, de um lugar para outro, sempre pedindo abrigo para descansar. Ele andava sozinho e repousava quando ficava cansado. Um dia, o peregrino chegou na porta de uma casa e ele estava muito cansado e resolveu pedir ajuda. E
e pediu um lugar para descansar ali. Ele viu um senhor do lado da casa cuidando de uns cavalos e perguntou para aquele senhor se ele podia passar a noite naquela casa. O senhor olhou para ele e disse: bem, eu não sou o pai aqui. Você teria que perguntar ao meu pai. E ele apontou para a porta da casa. O peregrino entrou na casa. E sim, lá dentro era um pouco escuro. E sentado numa mesa estava um homem velho, um pouco mais velho do que o homem que estava na porta da casa. Ele molhava o seu pão numa sopa. E o peregrino achou que ele era o pai da casa e perguntou: será que o senhor poderia hospedar um peregrino cansado nesta noite? O homem mexeu na barba, olhou para o peregrino e disse: eu não sou o pai dessa casa. É preciso perguntar ao meu pai. E apontou para a lareira. O peregrino olhou para a lareira e viu que ali, do lado do fogo, sentado numa banqueta, estava um velhinho bem velhinho, com cabelo branco, comprido. Ele se aproximou e perguntou para o velhinho: será que o senhor poderia hospedar um pobre peregrino numa noite como essa, já que estou muito cansado? O velhinho olhou para ele e disse: eu não sou o pai dessa casa. É preciso que você pergunte ao meu pai. E apontou para uma escada. O peregrino foi subindo aquela escada que rangia. A madeira ia fazendo barulho a cada passo que ele dava. Ele subiu as escadas e no fim das escadas viu uma porta entreaberta. Entrou e lá dentro tinha um quarto. No meio do quarto tinha uma cama. E deitado na cama tinha um velho muito velho. Os cabelos brancos pareciam um salgueiro que caía. Do lado da cama tinha uma bengala de madeira velha. O peregrino se aproximou e perguntou para aquele senhor: o senhor pode hospedar um peregrino cansado nessa casa durante essa noite? O homem disse com uma voz trêmula e cansada: eu não sou o pai dessa casa. É preciso perguntar ao meu pai. E apontou para uma janela. O peregrino foi até a janela, abriu a janela. Lá fora, ele viu toda a natureza. As árvores, os vales, as montanhas. Ele perguntou assim para a natureza: será que é possível alojar um peregrino cansado nessa noite? E conforme o vento ventava, ele ouviu um barulho como um murmúrio. E uma voz que dizia: eu não sou o pai aqui. É preciso perguntar ao meu pai. A história termina assim. E termina com a pergunta: de quem é a casa? Onde é que a gente mora? A quem pertence o lugar onde a gente mora? Muito obrigada. Agora eu vou convidar vocês para irem voltando devagar depois de terem ouvido essa história. Podem ir mexendo os dedos dos pés e das mãos. Voltando devagarzinho para cá. Se preparando para a atividade de hoje, que tem a ver com as casas. E a quem pertencem as nossas casas. Muito obrigada. Vai, Bruno, é com você. Valeu, Andy, tudo bem? E aí, pessoal, todo mundo de volta então para a gente começar a nossa atividade de hoje, né? Então, eu sou, para quem não me conhece, né, tem bastante gente nova aí de novo, eu sou o Bruno, né? E eu vou mediar essa atividade aí com vocês hoje. Então, é o seguinte, né? A gente estava falando, né, para
quem viu, né, a chamada e ouviu a história e tudo mais, a gente está falando de casa, né, e casa sustentável, né? E a gente escuta muito falar disso, né? Ser sustentável, né? A gente precisa ser sustentável e cada vez mais tem iniciativas sustentáveis. Isso tá bastante em alta no momento, né? A gente escuta bastante falar disso. Mas no final das contas, o que é especificamente ser sustentável, né? Quais são as práticas sustentáveis e quais não são as práticas sustentáveis? E o que a gente pode fazer para ajudar, né? Nesse sentido de ter uma prática sustentável, né? O que a gente pode fazer na nossa casa mesmo, né? Coisas e ideias, e a gente vai discutir um pouco hoje sobre isso. Para fazer essas discussões, obviamente, a gente vai fazer bastante, botar bastante a mão na massa e vai construir algumas coisas e mexer em algumas coisas, enquanto a gente vai desvendando aí um pouco mais sobre essa palavra sustentável, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, já para vocês se aquecerem aí, a gente sempre tem um primeiro momento de aquecimento, né? É que em 5 minutos a gente vai, com os materiais aí que eu pedi, né, que a gente pediu para vocês na divulgação da oficina, em 5 minutos a gente vai construir rapidamente um terrário, ok? Eu não sei se todo mundo sabe exatamente o que é um terrário, mas aí quem não souber, a gente se explica aí, né? Mas a ideia é assim, você vai olhar os materiais e acho que já dá para ter uma ideia, né? Eu vou citar de novo aqui alguns materiais que a gente falou que seriam necessários para fazer essa primeira parte da atividade. Então, um pote de vidro com tampa, né? Mas se não tiver tampa também tudo bem, depois a gente fala sobre a tampa, mas um pote de vidro com tampa, terra, cascalho, uma manta ou um pedacinho de pano velho, alguma coisa que você possa, que não tenha problema de você descartar nem nada do tipo, né? E uma plantinha qualquer aí que você tiver, que você possa plantar nessa terra. Eu falei dos materiais e eu não falei como fazer o terrário, né? Então, assim, a grande pegada desses 5 minutos que vocês vão ter agora é para tentar fazer ele, meio que é um pouco rápido, um pouco corrido, eu sei, mas é montar ele, né? Porque a gente não está pensando em fazer um terrário enfeitado, né? Tal. Depois eu mostro umas fotos do que dá para fazer, mas a proposta não é fazer uma coisa super enfeitada, é mais fazer ele ser funcional, né? Então, vamos fazer o terrário, vamos montar ele nesses 5 minutos, rapidinho, todo mundo junto. Então, peguem esses materiais que eu falei e tentem imaginar como que eles devem ser colocados nesse pote para formar o terrário. E depois dos 5 minutos que tiver todo mundo aí que conseguiu fazer, a gente conversa um pouco sobre por que vocês escolheram montar desse jeito, né? Lembra que tem todos esses componentes, vocês vão pensar numa ordem aí para colocar eles ou numa forma que eles devem ficar mais funcionais, né? Vamos dizer assim. Então, 5 minutinhos aí para vocês tentarem montar alguma coisa e a gente volta conversando sobre essa construçãozinha do terrário. Pode ser? Quem tiver aí de acordo, eu sei que vocês estão tudo com a câmera fechada, com medo aí, mas pode dar um joinha para mim aí, quem puder. Tem lá embaixo a parte reactions, né? Que vocês conseguem só mandar um joinha para mim para eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, ó, eu vou deixar tocando a musiquinha lá que estava tocando no começo enquanto vocês constroem o terrário, mas é 5 minutinhos, né? Então, rapidinho, constrói alguma coisinha e depois a gente volta nessa conversa, tá bom? E de novo, não tem certo e errado, vamos montar e discutir o porquê que é assim ou porquê que é do outro jeito, ou como que pode ser mais legal fazer esse terrário. Beleza? Então vamos lá. Back to reality. Tô vendo gente trabalhando aí, fazendo. So far away, but I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. But you might notice some hesitation. It's important to you, it's not important to me. Way down by the edge of your reasons, it's beginning to show. And all I really wanna know is where all the good people go. Where'd all the good people go? Oh.
there in the front. Thank you. Mais 2 minutinhos só, pessoal. 1,5, vai. They say Telly was a good girl, never want to be late, complain, express ideas and the brain. Working on the night shift, passing up the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Mommy's little dancer is quite a little secret, working on the streets now, never gonna keep it. Quite an imposition, and now she's only wishing that she would have listened to the words they said. Poor Taylor, she just wanders around, unaffected by the winter winds here, and she'll pretend that she's somewhere else, so far and clear. 2,000 miles from here. Bom, pessoal, tirei aqui a música já, né? Passou aí os 5 minutinhos aí que eu falei. Vamos conversar então um pouquinho, vamos ver aí quem conseguiu fazer alguma coisa, quem construiu alguma coisa. Deixa eu deixar na grade aqui para ver se alguém fez aí, coloca pra gente ver. Tá todo mundo aparentemente um pouco tímido. A Rosi tá mostrando alguma coisa. A Vanessa também. Legal. Tem mais alguém aí que montou alguma coisinha aí pra gente ver? Não, tudo bem. Esse momento tinha um pouco de materiais um pouco mais restritos, né? Então eu imaginei que talvez algumas pessoas não fossem conseguir. Mas eu vou pedir para quem fez dar uma mostrada melhor. Rosi, você quer mostrar rapidinho pra gente? Deixa eu botar você em spotlight aqui. A Rosi tem um terráriozinho dela aí. Só tem que pôr na câmera aí. Boa, ó. Você vê, né? Tem um espacinho embaixo. Eu não tinha pedrinha, mas eu achei uma pedra grande que eu peguei de outro vaso. Boa. E peguei fibra de coco para ajudar na drenagem aqui da terra. Boa, boa. Aí tá vendo? A gente tá achando outras soluções, né? Não tem a pedra, porque é uma pedra maior, não tem, a gente vai fazendo o que tem, né? E fibra de coco é super legal também. Deixa eu ir pra Vanessa agora aqui, que eu vi que também tá fazendo bastante coisa. Olá, deixa eu liberar o som para você só um segundo. Pronto, pode desmutar-se e falar. Oi, tudo bem? Quem vai falar com vocês é o Otávio. E aí, Otávio? Eu fiz, por enquanto eu fiz isso aqui, olha. Nossa, plantou bastante coisa. E foi rápido. Dinossauro. Dinossauro não. Não, o dinossauro não. Tem um dinossauro que a gente pintou com esmalte de unha, que ficou super legal, que eu vou mostrar, olha. Não, tá, tudo bem. O dinossauro ele vai no terrário, bom? Fica tchau, bonito, fica. Pra vocês. Tchau, tchau. Valeu aí o compartilhamento. Então é isso, pessoal, né? Teve esse tempinho para vocês montarem alguma coisinha, né? E aí eu vou compartilhar com vocês algumas imagens, porque isso a gente fez, né? A maior parte aí a gente montou esses terrários, né? E tem uma forma que a gente entende ser, né? Uma forma ideal para montar isso. Então eu vou mostrar alguns aqui que são feitos, né? Nesses potinhos de vidro que são super bonitinhos. Eu pus na busca aqui mesmo, não foi nada muito especial, mas só para vocês terem uma ideia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Só atualizar aqui. Mais um segundo. Pronto.
Aqui. Então, esse aqui é um exemplo também de terrário, né? Eles falaram do dinossauro, né? Vocês podem ver que a ideia de terrário tem muito disso, né? Dele ser estético, né? De você olhar e tal, e tem ser bonitinho. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês, eles fizeram a casinha do Hobbit. Eu não sei se vocês já assistiram o Hobbit ou o Senhor dos Anéis, ou já leram, né? Não sei se assistiram necessariamente. Mas esse aqui foi essa ideia. E aí tem outras ideias, né? Tem esse aqui que é mais simplesinho, ele não tem vários enfeites, mas ele, ó, as pedrinhas. Então, é legal ver que eles têm, alguns deles têm umas ordens, né? Tipo, ó, se você olhar esse aqui, ele tem as pedras no fundo, aí tem uma terra em cima e as plantinhas mais em cima, né? E aí enfeites e coisas do tipo. Esse aqui, ele vai ter... Eu tô usando esses com vidro transparente, obviamente, até para vocês também enxergarem, né? O que tá aqui dentro, né? Não adianta eu não conseguir mostrar. Mas aqui eu tenho, ó, também tem pedrinha embaixo, aí tem terra, tem mais pedrinha e depois vem a terra e a planta, né? Mais terra e planta. Esses daqui foram feitos em lâmpadas, né? Esse aqui é um processo um pouco mais complicado de fazer, né? Mas é super legal também e dá um efeito super bacana. Percebam que a ideia aqui dessa oficina não é ensinar a fazer um terrário, né? Nada do tipo, né? A gente queria mostrar isso e mais do que isso, eu queria mostrar especificamente esses terrários que estão tampados, né? E aí fica sempre a dúvida, né? Não, mas você está mostrando um negócio tampado, e como é que funciona isso? Né? Você vai tampar e aí tem que ir para regar, você destampa e tal. Não, né? A ideia desse terrário tampado que a gente está mostrando aqui é que você vai molhar ele uma vez, você vai pôr uma quantidade de água que vai molhar a terra e depois o restante desce, e aí nesse terrário com o tempo a água você vai fazer praticamente um ciclo d'água aqui dentro, né? A água vai subir e aí depois ela cai de novo, ela vai condensando e vai num processo, né? Então é como se ele regasse ele mesmo o tempo todo, né? O tempo todo, assim, né? De intervalos, né? Conforme o ciclo d'água fosse se mantendo, ele vai se regando, né? E esse é um regar gotejado, né? Porque a água vai condensando aos poucos e vai caindo aos poucos. Então você tem esse processo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente fez isso, né? Eu fiz isso, eu quis fazer um pouquinho para quebrar esse gelo aí, mas talvez os materiais tenham deixado vocês um pouco intimidados. Mas a ideia de fazer isso e mostrar esse processo de auto-rega, né, foi para falar disso, do que é ser sustentável, né? Para a gente já ter uma ideia, por exemplo, de que essa planta é uma planta, eu vou chamar de sustentável, mas sustentável para ela, né? Ela se autossustenta, né? O terrário, nesse sentido que eu mostrei agora, ele é apenas estético, né? Quando a gente faz isso aí, a gente não está realmente gerando práticas sustentáveis para nossa casa, e tipo, oh, meu Deus, eu coloquei um terrário na minha casa, agora eu sou a pessoa que está salvando o planeta, né? Não é esse tipo de coisa. Mas era para a gente ilustrar um pouco o que é sustentar, né? O que é se autossustentar. Para a gente poder lá no final da atividade de hoje conversar um pouco mais sobre isso. Então, já que a gente já teve esse momento agora, eu queria levar para separação das salas, né? Que para quem nunca viu, para quem nunca participou da nossa atividade, nesse momento eu separo vocês em salas em que vocês vão fazer uma construção conjunta entre 4 a 5 pessoas, né? Então, vocês vão cair numa sala com 4 ou 5 pessoas e vocês vão poder conversar e discutir e fazer uma construção que tem a ver com a atividade de hoje, tá bom? E que não vai ser o terrário novamente, o terrário era só para ser um quebra-gelo, aí uma brincadeira para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco sobre o autossustento, né? E para fazer o link também, porque uma das coisas quando a gente fala ser sustentável, né, é o que eu falei agora, de autossustentar. Então, uma coisa que a gente pode fazer nas nossas casas, às vezes sim, às vezes não, depende do espaço, depende de como você vai fazer, mas dá para você plantar uma horta, por exemplo. Pode ser uma hortinha pequena, pode ser um vasinho que tem ali um tempero que você usa, né? É alguma coisa. Pode ser que não tenha um impacto tão grande, mas é algo que você pode fazer e tem a ver com autossustentar alguma coisa, certo? Então, e se você tiver uma casa grande, um jardinzão, você pode fazer uma mega horta, tem várias coisas. Na atividade, claro, nós não vamos fazer a horta, não precisam se preocupar, a gente não vai, né, não vou mandar vocês arranjar aí plantar cenoura, não tem nada a ver, né? Vamos fazer uma coisa mais simples, ou não, que é construir um irrigador para essa horta. Não precisa ser para uma horta pensando numa horta grande, tá, pessoal? Pensa numa coisa que pode ser menor. Pensa que vocês podem fazer essa horta, ou um vasinho que tem uma planta e que precisa ser regada, né? Lembra que muitas vezes a gente tem plantas que acabam, infelizmente, em casa até morrendo porque a gente acaba não conseguindo regar ela com a regularidade que precisa, ou às vezes você vai viajar e não tem outra condição, então não precisa pensar só na questão horta, né? Lógico que a gente fala horta porque seria muito mais legal se todo mundo conseguisse fazer umas hortas em casa, essas hortas que as pessoas põem na janela, tem várias ideias. Então, sem mais delongas e sem enrolar muito mais, eu vou separar vocês em sala para vocês tentarem construir um regador automático. Tudo bem?
um irrigador, né? Não é um regador, é um irrigador automático. Então, a ideia é que vocês construam alguma coisa que consiga ir regando ao longo do tempo uma planta, um vaso, uma horta, alguma coisa. Tudo bem? E aí vocês têm materiais diversos. O material que vocês vão usar para fazer esse irrigador pode ser qualquer coisa que você tiver na sua casa que você acha que funciona para essa prática. E vocês não precisam ter agora em mãos aí o vaso que vai regar tal. Só faz o regador e vê como é que ele funciona, né? Vê se a gente consegue fazer ele funcionar de algum jeito interessante aí para a nossa atividade. E aí depois a gente compartilha. Tá bom? Então eu vou separar vocês em salas. Eu vou começar aqui a fazer as salas, né? Esse processo de separar as salas, às vezes, ele demora um pouquinho mais, mas eu vou, se eu fizer assim, eu acho que tá bom. Vão ter 4 ou 5 pessoas em cada sala, tá bom? Eu peço sempre, né, que assim, quando eu separar vocês em salas, para vocês conversarem entre si, né? Não se fechem na câmera de vocês. Tudo bem que tem gente que não pode abrir a câmera ou que tá a câmera ruim, mas conversem, né? Troquem as ideias. A ideia da câmera, né? E da câmera não, desse encontro que a gente está tendo agora, é vocês poderem compartilhar, né? E não só o compartilhamento no final da atividade, como o compartilhamento durante, né? Como compartilhamento enquanto vocês constroem. Para não ficar uma coisa muito solta, né? Para não ficar jogado, assim, tipo, ficar cada um fazendo no seu canto, né? A ideia dessa reunião aqui, da gente se encontrar nesse Zoom, né? É ser uma coisa em que vocês podem compartilhar essas experiências. Eu estou terminando só de separar as salas aqui, pessoal. E eu já mando vocês para elas, tá? Para quem tem dúvidas sobre essa história de separar em salas e tudo mais, não precisa se preocupar, né? Vocês vão estar lá, eu vou passar pelas salas para tirar dúvidas caso vocês precisem. Vocês também podem me chamar, clicando no botãozinho que vai aparecer para vocês quando as salas estiverem abertas. Vai ter um botãozinho que chama Ask for Help. Você clica, vocês vão me chamar, eu vou para a sala de vocês imediatamente. Né? Se eu não estiver ajudando, eu vou para a sala também, claro. Mas podem ficar tranquilos que eu vou passando mesmo de sala em sala e vendo como é que tá, vendo se vocês estão conseguindo e o que vocês estão conseguindo. Eu queria reforçar só que, de novo, não tem certo e errado, né? A gente vai fazer, vai construir junto e vamos ver o que sai, né? E vamos ver o que a gente tem e quais ideias a gente tem e por que a gente escolheu fazer desse jeito, né? A ideia é discutir o porquê que eu prefiro fazer assim ou de outro jeito, ou como é que a gente vai fazer essa atividade. Tá bom? Se alguém cair, estava na sala, cair, não tem problema, é só voltar que você vai direto para a sala que você estava antes. Então eu vou separar aqui, já vou dar open, as salas estão feitas, é só vocês aceitarem que vocês vão ser direcionados. Olá, Fábio. Oi, Sabrina. Tudo bem? Acho que ela está sem som. Sem som, sem... Aí, Sabrina. E eu morrendo de medo de participar, porque eu falei assim, meu Deus, nunca participei. Que bom que eu tô com 2 craques aqui. Ai, Sabrina. E aí, Sabrina, conseguiu montar o seu terrário inicial? Então, eu sempre tenho aqui, olha só, deixa eu te mostrar. Ele falou tanto que eu fui lá buscar para ele ver. Eu tenho aqui na garrafa, aqui em casa, que a gente já fez há uns 3 anos atrás, ela lacrada. A gente nunca abriu, ó. Ela vive aqui, eu vivo fazendo essas experiências. E aqui, quando eu fui buscar, que a gente já tinha aqui, ó, no vidro também, o terrário, tá vendo? Ó, com a árvore da felicidade. A gente tinha o macho e da fêmea, isso que só a fêmea que sobrou. Mas eu adoro fazer essas experiências, entendeu? Com terrário. Eu estava querendo fazer um que eu vi na internet, que seria a compostagem. Na hora que eu falei com você, depois eu vi que eu falei errado, que é com as garrafas PET. Você pega 3 de Coca-Cola, de qualquer refrigerante lá, que seria também muito legal de fazer com os alunos também, que
pegar resto de... Composteira, né? Pega resto de comida. Isso, de legumes, verduras, né? Frutas, eu tinha até juntado, que quase aqui em casa ninguém toma refrigerante, aí eu tinha até juntado para começar a fazer e acabou não fiz ainda. Muito bom. Eu fiz o meu aqui, assim, bem pequenininho, ó. Fechei ele aqui, ó. Ele ficou com uma suculentazinha mini aqui. É muito legal. Você vê que aquele lá meu já tem uns 3, 4 anos já e a gente nunca abriu. E você lacrou a garrafa? Isso, que é uma garrafa de vidro que já vem com que já ela é fechadinha, assim, com tarraxa, assim. E ele fica ali de boa, só que vai crescendo, vai criando um outro universo ali dentro, muito legal. A gente tinha até tirado foto no início, mas depois acabou muito tempo. 3 anos, né? Acompanhar é mais difícil mesmo. Agora ela fica ali, a gente não acompanha mais, ela tá ali agora, mas ela existe e tá vivo lá, os seres lá dentro. Muito bom. Bom, e assim, acho que agora o desafio é pensar num irrigador, né? Eu pensei assim, porque em casa a gente faz isso, né? A gente faz com a garrafa, um pedaço de pano, né? Com caninho e faz o gotejamento, né? Então, meu pai ele fez essas coisas assim desde criança. É aqui mesmo. Aí, como que é, Rosi? Você coloca um pano dentro da garrafa e ele vai sugando a água da garrafa e vai pingando? Exatamente, um pano maior, né, bem grandão, né, e aí, sei lá, tipo uma camiseta de malha velha aí que você tenha, né, você corta ela, né, e aí você prepara para fazer esse gotejamento, né. Aqui em casa a gente tem, a gente gosta muito de plantas, né, minha mãe, ela super curte, né? Então, a gente tem frutinhas, tem tomate. Agora eu queria plantar alface. Porque eu fico muito ansiosa para os tomates crescerem, né? Então, aqueles tomates cerejinha, né? Assim, aí eu comprei as sementinhas do amarelo, né? Porque eu queria o amarelo, porque ele é mais doce. E aí o desafio é eu aguentar a planta... o tempo dela, né? O tempo dela, né? Aí eu fico lá falando com ela de manhã para ver se ela vai rápido, né? Mas ela não vai, não. Aqui em casa também, eu gosto muito de planta. Eu e meu marido, a gente começou... Também tinha muita planta aqui. Aí eu moro numa casa mesmo. Aí minha irmã comprou o terreno aqui do lado, a gente pegou um monte de planta, plantou lá no terreno. Só que aí, às vezes, quando a gente vai viajar, ensinaram a gente também pegar uma garrafa PET, fazer um furinho, encher ela de água e faz um furinho e bota ela de cabeça para baixo, entendeu? E aí eu não sei, assim, para ela ir gotejando, mas você tampa ela, faz um furinho que ela vai entrando ali, vai pelo menos ele ajuda um tempo a planta ser molhada, né? Ser regada algum tempo que a gente está viajando. Também já vi dessa aqui, assim, né? E desse jeito que você falou, mas eu já tinha visto com barbante, que você também bota um copo com um barbante, né? Dentro um barbante que está molhado nesse copo com água e esse barbante sai para a planta. E aí, à medida que a planta vai precisando da água, ele vai molhando, né? O barbante leva a umidade para essa planta. Também é desse jeito que você fez aí também. E aí, Fábio, você que está num lugar aí cheio de plantas, vocês têm... Aqui, primeiro eu só deixo dar boas-vindas, né? O Kleber. O Kleber. E eu tô num lugar que não se faz muito necessário isso, né? Eu tô numa chácara aqui. Então, que delícia. E ainda mais agora, né? Até tô com esse problema de internet, porque eu acho que vai vir uma chuva daquela, porque tá ventando aqui, deve ter caído árvore, o sinal é rural, ficou muito ruim, né?
Mas aqui a água, né? A água molha, a água vem do céu. A gente não está te escutando, Kleber. Será que é o foninho? Se tirar o fone, se puder tirar, né? Então, o que eu sugiro, enquanto o Kleber resolve a questão técnica, é a gente tentar prototipar alguma dessas ideias, né? A gente já falou tantas coisas aqui, né? Então, barbante, pano de prato, copinho, garrafa PET, né? Eu achei legal essa do copinho com fio, né? Não tinha visto, não, com barbante, né? Porque é uma coisa que fácil, né, de você ter. Que é mais prático, né? Precisa cortar. Vocês querem que eu faça aqui? Apesar que vou estar na chácara com um monte de planta aí, a gente fica até com... A gente vai na sua animação, Sabrina. Então como é que eu vou pegar? Eu não sei se eu tenho barbante, calma aí, deixa eu ver aqui. Não, que a plantinha já tá aqui, ó, aquela aqui, ó, de novo. Olha só, hein? Deixa eu agora achar se eu consigo achar barbante aqui. Que professora de artes tem um monte de coisa, né? Só que eu não sei se eu tô tendo barbante agora. Mas é conversando com o Kleber que chegou agora, que eu vou tentar ver se eu acho um barbante aqui. Vai falando aí. O Kleber tá sugerindo ele se reconectar. Talvez seja melhor você se reconectar e aí a gente espera, não tem problema não. Ih, acho que eu não vou ter barbante. E aí, Bruno? E aí? A gente está discutindo aqui. Vamos tentar achar uma solução para o barbante. O que pode substituir o barbante? De repente, pegar um pano velho. Deixa eu pegar um pano, vou pegar aqui. Eu tenho essas manta acrílica que o Bruno ficou falando para olhar aqui. Calma aí que eu vou pegar aqui rapidinho. Deixa eu acender mais luzes aqui, que é muita luz aqui. Calma aí. Aí eu vou cortar. Isso mesmo, eu tenho a manta acrílica aqui. Calma aí. Deixa eu achar também. Calma aí, gente. É bom que nesse momento vira praticamente encontre na sua casa uma colher, né? A pessoa sai correndo para achar a colher na casa. É uma gincana, né? É uma gincana, praticamente. Não, aqui, ó. Eu nem mostrei aqui, ó. Já que vocês falaram aqui, ó. Tem outra que a gente fez, só que ela tá pendurada aqui fora, ó. Que a gente também tinha fechado, só que ela começou a mofar. Aí por isso que é um outro terrário que a gente fez aqui também, viu, Bruno? Ó, aqui em casa legal. É cheio de terrário. E aqui também eu tenho... vou aproveitar, já que eu tô em Macaé, Rio de Janeiro, vou aproveitar. Olha os meus pezinhos de tomate aqui, ó. Olha, o seu tá legalzinho também. Aqui no chão nasceu. Viu? Tô arrasando. E fora os quadros de artes, ó, os quadros que eu pinto na madeira. Pinta também? Aqui, achei uma manta, ó. Professora de arte, meu filho, tem que inventar 1000 coisas, né? Então, eu vou cortar aqui a manta para fazer uma tirinha. Vou botar no copo, então, e vou botar naquela planta lá que eu já mostrei para vocês. Então, Bruno, ó, a gente já tá arrasando aqui, nesse grupo aqui tá arrasando. Tô vendo. Ó, acabei de cortar aqui um pedacinho da manta. Vou pegar um copo normal aqui, tá? Tá. Aí, deixa eu pegar aqui. Aqui as plantinhas, ó. Sempre tem uma plantinha, ó. Eu vou ter que sair, que estão me chamando em outra sala aqui. Daqui a pouco vai lá, Bruno. De novo. A gente... Deixa eu ver se... Ô, Luemi, você sabe que eu tive aí no ano passado. Aí em Macaé. Aqui em Macaé? Aqui tinha um evento grande de educação. É? É porque eu vou te falar que como eu sou professora de artes, eu trabalho em 5 escolas, entendeu? Aí é meio complicado, às vezes, eu te participar de tudo. Porque, às vezes, eu estou numa escola, às vezes o evento é de manhã, é meio complicadinho. Aqui, ó, tô tentando, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tô molhando. Só que aqui tem umas pedras. Vou tirar essas pedras aqui, só para a gente... passar a ideia, né? Sim. E aí, Rosi, você que já fez, né, essa técnica aí. É mais ou menos assim, Rosi? É mais ou menos assim.
E aí pode ficar. Você o acha copo que eu pode boto mais ficar manta na mesma acrílica? altura. Eu acho que dá, assim, como experiência, acho que, né, assim, como experimento, acho que ele que supre, né? É assim, eu acho que às vezes na garrafa, né, ele fica mais ali, você pode colocar mais líquido, óbvio, né? Então vai durar mais tempo, né? Que isso também é uma coisa, eu estava pensando aqui, nesse sistema de gotejamento, ele tem um tempo, né? Imagino eu, né? Porque uma hora vai evaporar, né? Acaba. Você acha que tá bom assim ou boto mais tirinho, Rosi? Eu acho que dá. Eu acho que dá sim. É que eu coloquei aqui em cima assim, e aqui eu coloquei essa tira maior aqui assim, ó. Aí a gente teria que experimentar como ele se comporta com os dias, com o passar dos dias. É verdade. E tem o desafio, né, do paninho aí, da manta, né, não secar aí para cima, né? Não evaporar, né, você disse? Exatamente. Mas é uma solução, né? Eu fui meio que na sua ideia que você já experimentou o barbante, né? E o barbante, como é que você fez do barbante? Não, eu não fiz. Aqui pessoalmente, aqui em casa, eu não fiz do barbante. Eu vi na internet também. Mas a gente tinha visto da garrafa de água. Pega essas garrafas de água, né? Calma aí que eu tenho aqui também, rapidinho. A pessoa tem tudo em casa, calma aí. Hein, Rosê? Eu pegava assim, a gente pegava essa garrafa pequena de água, fazia um furinho aqui, ó. E aí, na hora que a gente fazia um furinho, a gente faz tipo um buraco. E aí a gente deixava aqui ela só um furinho pequenininho mesmo, entendeu? Tipo assim, com prego. E aí a gente, com essa tampa aqui mesmo, a gente enterrava ela aqui. Ela ficava assim, dessa forma. Sim. Entendeu? E realmente não sai toda a água. E deu certo, e ficou mesmo molhando a planta. Realmente com pouca, não de encharcar, entendeu? Então ela ficava assim, a gente dava um jeito de... Só que não com essa pequena aqui, né, no caso, né? A gente fazia com as plantas maiores, entendeu? Aí a gente fazia desse esquema aqui, fazia um buraquinho pequenininho aqui na tampa. E aí virava ela aqui meio que num buraquinho aqui dentro, entendeu? Ela ficava assim, segura, e ela ficava realmente saindo um pouquinho a água. Tanto que a gente ficou uns 10 dias fora e, tipo assim, quando eu voltei, a água estava por aqui, assim, e a planta realmente não estava, assim, não estava murcha, sofrendo, entendeu? Eu estava aqui pensando que quando a gente pensa nesse sisteminha aí de gotejamento, a gente também pensa no tipo de planta, né? Porque tem plantas que requerem mais água ou mais rega, né? E aí eu sempre vejo os cenários com as plantinhas, assim, suculenta, cactos, né? Que demanda menos rega, né? Essas aí, por exemplo, eu nem me preocupo. Eu molhei. E eu também tenho outro esquema que eu faço também, é com balde. No caso, quando elas são um pouco maiores, eu encho o balde. Não é encho, né? Eu coloco uma quantidade de água no balde. Como esse não tem o buraquinho lá embaixo, né? E aí eu deixo o balde com água e aquele buraquinho que fica embaixo, ele fica com contato com a água no balde. E aí ele vai pegando aquela água ali naquele buraquinho redondinho que fica debaixo dos vasos, entendeu? Eu também já fiz isso quando eu viajei. Também tem esse outro esquema aí. Legal. Bom, enfim, né? Dá para usar... tem várias ideias, né?
Tem várias possibilidades aí, né? E essa questão também eu já vi também quando o pessoal coloca isso dentro do vaso, né? Algum sistema que você possa também irrigar, né? Mas para não como se o negocinho tivesse dentro do vaso, né? Eu já vi isso no YouTube. Tá. Voltei. Você sabe que eu achei uma página aqui que está ilustrando tudo isso que a gente está falando. Deixa eu tentar compartilhar para a gente. Será que dá para compartilhar aqui? Ver. Acho que dá, pronto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Não, dá sim. Aí. Foi? Tá aí? Foi. Ah, que legal, ó. Então, aqui, vem aí com os cactos, né? Os cactos. Olha as imagens aqui, ó. Ah, que legal. Tem que ficar mais no alto. Então vamos botar aqui no alto também. Porque senão ela vai se esgotar, né? É verdade. Senão ela não coisa, é verdade. Eu vou até arranjar aqui um lugar para botar no alto. Pronto. Já organizei aqui quando o nosso... Verdade, eu tenho que colocar no alto. Aí tem, né, então essa de barbante, essa... Caramba, olha só. Gente, quando eu coloquei... Rapidinho, desculpa, quando eu coloquei agora no alto, ele já começou a descer água aqui no pano, né? Já encharcou. Nossa, olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver um pouquinho de água que surgiu aqui. Realmente, o negócio realmente tem que ficar no alto. Que legal, né? E esse nada daí como fazer, vários... né? A gente vai descobrindo, né? E ela realmente está encharcando aqui. Aí depois tem essa da garrafa PET emborcada do lado. Então, era isso que eu estava imaginando também. As que vão por dentro, né? Com a terra, né? Então essa aqui já não. Essa daí eu também tinha emborcada, né? Emborcada. Essa é emborcada, né? E agora tem essa de baixo que é diferente. Ó. Essa aqui é toda furadinha e ela tá enterrada, né? Olha que legal. Essa também é bem legal. Essa daí com a garrafa lá embaixo, eu vi uma vez que é para fazer com que as raízes cresçam muito, né? Que fica mais profunda, né? Então provoca elas aprofundarem mais a planta, né? Para ficar mais com as raízes mais para baixo. Mas que também é uma forma de molhar, porque a raiz vai atrás da água, né? Aí faz ela desenvolver mais. Pelo menos foi uma vez que eu vi uma coisa sobre isso também. Muito legal. Olha aí, ó, o pano. Olha a nossa aqui, ó. O pano, ó. Tá vendo, ó? Aliás, um vasilhame de liquidificador velho. E aí aqui tem um outro modelo, ó. Essa aqui é sacolinha plástica. É do sacolinha Ziploc. Aí também enche de água e faz os furinhos, né, na sacolinha. E aí tá num tomateiro. Sensacional, né? A gente não imagina que um negocinho tão simples desse... Verdade. Né, seja tão... prático, né? Possível, né? E com as coisas que tem em casa, né? E sustentável, né? E aí, Kleber? E aí a gente esquece do Kleber, coitadinho dele. Kleber é daí de São Paulo congelou. Também? Kleber também é de São Paulo? Kleber acho que é de São Paulo. Kleber acho que é de São Paulo. Pois é, nós aqui somos de Macaé. As meninas, vou te falar que as meninas abandonaram, só eu que estou dando aula de maker agora. Quer dizer, né, que se eu deixarem, eu que vou dar, que todo mundo... Coitada das meninas. Eu fico com pena delas, cara, porque eu fico vendo meu filho também dar aula todo dia para as mesmas turmas, é muito cansativo. Porque eu já sou dinâmica, né? Então eu acho legal que todo dia da semana cada dia da semana eu tô numa escola diferente e às vezes eu tô numa escola de manhã, uma vez tem dia que eu tô numa outra escola à tarde. Isso me faz assim, ser mais dinâmico para mim do que ficar sempre com os mesmos alunos, né? Então eu imagino com esse pessoal, eu vejo o sofrimento do meu filho tendo aula online e ele tá no 3º ano do ensino médio, vai fazer ENEM, tá uma confusão danada.
Não é fácil, né? São os desafios aí. Mas vamos pensar que depois de tudo isso, a gente já está preparado para muita coisa. Com certeza. Eu já estava querendo já ser desafiada nesse maker há muito tempo, só que o povo que não deixou, mas eu estava preparada, você morria de rir, eu já tinha catado tanta coisa aqui em casa, essas madeiras ali que eu pintei, que eu tinha pego no meio da rua. Eu saio olhando para as coisas no meio da rua, o que eu posso pegar para fazer, entendeu? Depois. É isso aí. É isso aí. Eu acho que o Kleber não vai conseguir voltar aqui para a sala, né? Mas eu achei, assim, a atividade me recordou essas coisas de criança, né? Que o meu pai curtia, né? Ele era também isso, né? De olhar para as coisas e querer reaproveitar e querer aproveitar as coisas e tal. E incentivar que a gente também olhasse, né? Para tudo isso, né? Para a natureza, para o aproveitamento e tal, porque ele tinha bastante essa preocupação, né? Que a vida é muito impermanente, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Até para fazer um regador para viajar, se tiver que viajar. É verdade. Quer dizer, você não tem ninguém que possa ir na sua casa e regar para você as plantas, né? É o que acontece aqui em casa. Eu tenho que se virar aqui. Aqui tinha um peixinho também, eu tive de levar. O peixe não tinha como, aí eu tive de levar para casa de uma prima minha, ensinar ela a cuidar do peixe, para pelo menos o peixe também sobreviver. Aí deu certo também. É isso aí. Acho que daqui Muito segundos bom. a gente volta para a sala. Vamos voltando para lá? Vamos. Tchau, Sabrina. Foi um prazer aí gente. te ver. Prazer rever. Tchau, tchau. Boa. Vamos ver como é que estão as salas. Já saiu todo mundo, então beleza. Bom, vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho aqui a gente, né? Já que eu vi que vocês fizeram aí. Então já deixei em grade aí para vocês poderem mostrar o que vocês fizeram aí, né? O que conseguiram construir. Então vamos fazer assim agora, né? Eu vou pedir aí para quem quiser contar um pouco da construção que fez. Agora é o momento, conta um pouquinho antes da gente começar a fazer as outras partes. Sabrina quer começar contando um pouco? Tá empolgada? A gente já fala rapidamente. Eu não sei. Tá. Então, nossa construção foi muito prática, porque todo mundo tem um pouco de experiência, né? Que morou na roça, né? Então, eu já tinha experiência com as minhas garrafas PET, e Rosi também tinha experiência lá, eu tinha uma experiência com barbante. Então deixa eu lá mostrar a nossa experiência. Aí eu já tinha feito os meus terrários aqui em casa. Aí o que aconteceu? A gente resolveu fazer esse aqui, ó. Só que eu não achei o barbante. Eu enchi esse copo de água até aqui, ó, para você ver já como ele esvaziou. E ele tá nesse pedacinho de pano aqui, ó, de tecido que a gente colocou nesse terrário aqui e deu super certo. Vocês podem ver aqui, ó, que a água, olha o tanto que já desceu. Nesse tempinho, deve ter o quê? Uns 15 minutos? Ele já desceu isso tudo. Eu acredito que ele desceu rápido porque o tecido é grossinho. Se fosse um barbante, eu acho que ia demorar mais um pouquinho. Não sei se eu estou certa ou estou errada. Passo a bola, Bruno. Muito bom, muito bom. É legal que é uma coisa a se testar, né? É importante isso, né? Que a gente fez com o pano e funcionou. Você vê, dá pra gente substituir as coisas muitas vezes, né? Então, na nossa casa, a gente sai andando por aí e vai achando outras soluções, né? Você não precisa ficar preso num material que você sabe que funciona. Se você não tem ele, não adianta, né? Você não vai conseguir fazer. Então, você vai lá e acha outra possibilidade, acha uma outra coisa. E o pano foi uma boa solução, né? Ele resolveu, claro, ficou um pouco mais rápido, talvez um pano menor ou um pano mais fino ou o barbante poderiam dar outros resultados. E aí é questão de testar, né? De fazer várias possibilidades de teste. E é isso, é muito legal porque é um efeito muito bacana esse, né? Do barbante ou da coisa, porque esse efeito de capilaridade, né? Ele tá molhado, a água vai passando por ele lá e vai indo para a região mais baixa lá e vai indo para a terra. E aí ela vai regando aos poucos, né? Não é um processo de
jogar um monte de água de uma vez, né? Você joga uma quantidade específica, você consegue controlar melhor e economizar água nesse sentido, né? Esses processos de gotejamento e tudo mais que a gente pode ver aí que dá para fazer são super bacanas por causa disso, né? Tem questão até com economia e tudo mais. E você molhar a planta também enquanto você quer que ela seja regada, né? Quando você vai com um copinho em cima lá, você, coloquei muito, coloquei pouco, não sei, aí cai em cima da planta, e aí quando você molha a parte superior da planta, às vezes acontece nas partes que estão para fora da terra, às vezes aparece fungo, não sei o que, é sempre melhor molhar só a terra, né? Tem várias técnicas, né? Tem várias questões aí. E aí eu quero saber se mais alguém quer mostrar, Vanessa, aí ó, vamos passar a bola. Opa, peraí que eu dei a mute na pessoa que não era nesse momento. Foi mal, Kleber. Peraí, só um segundinho que eu já vou te liberar o som aqui. Pronto, pode soltar o som aí para você. Eu tentei fazer de outro jeito, mas não deu certo. Então, eu não tinha uma garrafinha, então eu peguei esse daqui e eu vou fazer uns furos, daí eu vou passar um barbante aqui, assim eu posso pendurar e vai ficar gotejando assim na planta. Bom. Outra solução também aí que encontramos, tá vendo? E de novo a questão da substituição de materiais, né? Não tem a garrafa, mas tinha um pote, ele é de plástico, dá para furar, vamos embora, né? Tem muito a ver isso, ó, aí o furo, você tá fazendo com parafuso, é isso? Aí, ó, super, né? Não tem com que furar, vamos com parafuso, até mais seguro, na verdade, do que dependendo de outra coisa. Então, muito legal, né? E aí você consegue fazer esse gotejamento, você deixa pendurado ali e ele vai fazendo. E aí depende do tamanho do furo, né? Tem várias possibilidades aí, né? E vai ter que ser testado, obviamente, né? Como ele mesmo disse, não tinha funcionado, aí faz de outro jeito, até achar uma solução, né? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar um pouco? De repente, alguém que não necessariamente fez agora, mas que conseguiu, que tem alguma coisa, ou que já experienciou, ouviu alguma coisa de irrigador automático, né? Alguém já tem alguma coisa? Quer compartilhar alguma experiência? Maria, quer falar um pouquinho? Posso passar para você? Deixa eu pôr você, então. Só falar, manda ver. Olha, como eu coloquei para as colegas aí, né, a André e a Ana, a gente, na minha região aqui, é uma coisa que se utiliza bastante nas pequenas chácaras, principalmente em plantas pequenas. Eles colocam a garrafa PET, dá um furo, né? Eles apoiam com alguma coisa para ela não sair do local, e eles colocam muito próximo as mudas, para que elas fiquem um certo período, né, levando água, depois eles tiram e reabastecem, e assim dá para passar vários dias com esse gotejamento lento, e ela faz sem nenhum problema. Muito legal. Obrigado aí pelo compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Então, é muito legal isso, né? E é por isso que a gente faz essa atividade nesse compartilhamento, até para saber, né? Onde é que usa bastante, como que faz, né? Falou até que dá para passar vários dias com esse gotejamento, né? Então, assim, às vezes você tem que sair e, putz, vou perder minhas plantas, vou perder as coisas, né, tal. E aí você tem esse momento aí e acaba não conseguindo regar. E aí você consegue desenvolver uma coisa dessa com coisas de casa, né? Você não precisa com garrafa PET mesmo, né? Você consegue fazer, aí tem as várias possibilidades aí que o pessoal está tentando. Então, é muito legal isso, pensar nas possibilidades e pensar nas oportunidades que a gente tem na nossa casa para resolver essas pequenas situações, né? Nesse caso, para manter aí nossas plantinhas nos vasos, ou uma hortinha, ou alguma coisa que a gente tem, né? Que a gente quer manter irrigado aí por mais tempo. Eu vou compartilhar com vocês no chat aqui, porque não cabe muito passar agora, eu vou só comentar um pouco. Eu compartilhei 2 links, que são de 2 vídeos muito interessantes, que para quem está procurando aí outras oportunidades, outras ideias de como fazer esse tipo de irrigador, existe um irrigador solar, que quando eu falo assim, irrigador solar, dá a impressão de que envolve eletricidade, né? Que você vai ter que ligar e ele vai ter um painel solar, e não tem nada a ver com isso, né? É um irrigador solar que dá para construir na própria casa de vocês, e dá para construir com alunos, e dá para construir em diversas oportunidades aí, que ele faz o processo, ele se né, você tem uma garrafa maior de água que vai poder reencher o reservatório que vai molhar as plantas,
e ele molha em horários específicos de acordo com o sol. A partir do momento que bate sol nele, ele usa mais de uma garrafa, né? E aí tem uma garrafa dele lá que quando o sol bate nela, né, ela vai esquentar mais, ela vai empurrar água para fora dela, ela empurra água que cai num outro reservatório que goteja em outro lugar. E aí depois, quando esse processo acaba, essa garrafa está meio vazia, né? Então fica aquele vácuo, ela puxa água de outro lugar para já reencher e no próximo momento de luminosidade batendo na garrafa, ela solta água de novo. Então, é super legal porque ele vira até programável, né? Entre aspas, assim. Você tem um irrigador que faz isso em períodos específicos. Então é muito legal, eu deixei os links aí para vocês darem uma olhada. Obviamente, né, eu não ia esperar que vocês tirassem da cartola essa construção agora, né? É claro que se alguém já tivesse visto ou soubesse, ia ser muito legal. Mas, mesmo assim, tá aí para vocês verem. Para quem já está na nossa página do Facebook, né? Lembra que a gente tem um grupo no Facebook, eu vou mandar o link aqui de novo para quem quiser entrar. Eu também vou deixar esses links lá na página do Facebook para vocês poderem ver, tá bom? Para quem perder aqui o link ou quiser ver mais alguma coisa. Aí, para concluir, então, um pouco da nossa conversa aqui, eu queria trazer algumas perguntas, né? Mas, afinal de contas, né? Acho que a pergunta principal, né? Tudo isso que a gente fez, brincou com as plantas, tal, tentou irrigar de algum jeito. Mas o que é ser sustentável, então, efetivamente? Quais são as práticas sustentáveis que a gente pode ter, né? Isso tudo que a gente fez foi para sustentação aí de uma planta e tudo mais, mas o que são práticas sustentáveis? Aí eu gostaria que, assim, ou vocês escrevem coisas aí no chat para mim, ou, de repente, se quiser falar, levanta a mão aí e eu libero para vocês falarem. O que vocês preferem? Falar no chat ou mandar aí um pedido, um tchauzinho para mim e eu libero a fala para vocês? Vou melhorar a pergunta, vamos ver assim. Vocês já viram por aí casa sustentável? Porque a gente fala de ser sustentável, mas vocês já viram falar de casa sustentável? Uma casa que é construída especificamente com esse intuito? Conhecem? A Sabrina mandou, né? Reutilizar os materiais. E isso é uma primeira ideia, né? Para ser sustentável, né? Porque a gente gera muito lixo, né? Isso é claro, né? Então, você vê que muito da nossa atividade aqui que a gente tem feito durante essas semanas envolve a gente reutilizar algumas coisas, né? Nesse caso, garrafa PET para fazer esse irrigador, ou em outras atividades a gente construiu algumas outras coisas, alguns outros equipamentos e coisas que poderiam ser úteis, né? Então, assim, a gente sempre está pensando nesse processo, né, de reutilização. E aqui nessa atividade a gente fez isso já meio que misturado. Então, você tem uma reutilização para fazer coisas que têm a ver com pequenas plantações e coisas que também têm a ver, né, com o processo. A Sabrina, de novo, mandou mais uma coisa aqui para a gente. Ó, usar água de lavagem para lavar a varanda. É super importante, né, essa questão da economia de água. O gotejador, inclusive, ajuda nisso também, né? Economizar, lógico que a gente não gasta tanta água em casa, assim, mas com isso, né, com plantas e tal, mas também serve, mas guardar essa água para lavar a varanda, guardar água para usar descarga, né? Tem diversas práticas, né, que podem ajudar a gente com essas águas de reuso, né? O Fábio mandou, né, não impactar a natureza. Então, muito do que a gente faz também gera impactos, né? Às vezes não são impactos enormes, mas eles geram impacto, né? E aí um pouquinho, você tem um monte de impacto em sequência. E aí o Kleber mandou um negócio que meio que mescla com o que o Fábio falou, né? Containers fora de uso para construção de casas, né? Muitas dessas que a gente chama de casas sustentáveis são construídas assim, com containers, porque elas geram pouco resíduo na construção e isso gera pouco impacto, né? Então você tem uma casa feita de container, que aí você vai usar muito menos cimento, coisas desse tipo de material de construção, que na hora que quando você junta tudo, sobra muito menos resíduo, né? Eu já vi histórias de casa, histórias não, né? Eu fui no processo de pesquisa aí, eu encontrei bastante coisa, né? De você conseguiram construir casas usando, sei lá, uma casa inteira e ficou, sei lá, uma caçamba de entulho ou até menos. Então, assim, é muito menos resíduo, muito menos lixo que você gera, né? Ainda mais se for um container, que é uma casa toda de ferro, né? Que já tem uma estrutura montada toda... aquele ferro não tem um desperdício depois, né? Você leva o container lá, o container já está feito, ele já estava... ele ia ser ou descartado ou ia ser usado para outra coisa, mas de repente ele foi para essa casa e virou a casa, né? Aí você junta 2 containers, sei lá. Tem diversos, né, coisas. Hoje em dia, inclusive, quando você diz casa sustentável, existe um selo, né? Existem, quando você fala que para a sua casa ser efetivamente chamada de casa sustentável hoje em dia, ela tem que passar por certos critérios, né? E ela ganha um selo específico indicando que ela é uma casa sustentável.
E ela usa diversos tipos de coisa, tanto desde a construção dela, sendo sustentável, até o pós-construção, ela ter painel solar, ela ter espaço para uma cisterna para pegar a água da chuva, às vezes. Tem diversas coisas, né? Tem muitos pontos, né? Torneiras, aquela torneira aerada, né? Que algumas pessoas devem ter, talvez, aí, que é aquela que ela não solta aquele jato de água grosso, né? Que desce uma coisa, ela solta uns filetinhos de água, que parece um chuveiro, né? Fica tipo um chuveirinho. Então, são diversas práticas, diversas pequenas coisas que vão ajudar nisso. Uma outra coisa que pouca gente fala muitas vezes é lixo eletrônico também, né? Esse talvez seja uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Muitas vezes olha assim, quebrou meu computador, joga fora. Não tem o que fazer, bota no lixo, né? Existem lugares específicos para descarte desse tipo de coisa, e isso também ajuda, né, a gerar menos impactos. Então, tem várias pequenas coisas que a gente tem que tomar muita atenção e tomar muito cuidado na hora que a gente está falando de ser sustentável, né? E cada vez mais a gente precisa mais disso, considerando aí como é que está, o quanto a gente gasta, né, dos recursos do planeta. E a gente tem que tomar cuidado com esse gasto aí. Aí, o Kleber mandou um outro exemplo que é muito legal, que é essa construção steel frame, né? Que é com você não usa o container, mas você usa estrutura de ferro, né? A casa é feita com estruturas de ferro que também vão gerar muito menos resíduo, né? Todos esses nomes que a gente está falando aqui são legais até de vocês darem uma olhada, pesquisarem e saberem um pouco mais, porque são super legais essas ideias, essas mudanças, e eu acredito que com o tempo esse tipo de coisa vai ser muito mais normal, né? E em questão de custo, que às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer essa casa, eu vou gastar muito mais. Na verdade, não. Na verdade, essas casas não têm um custo mais elevado. Às vezes é até a mesma coisa, porque gasta um pouco mais para fazer um negócio aqui, mas gasta menos num outro material que você tinha que usar para outra casa, e no final você tem uma super casa com diversas coisas que ajudam o meio ambiente ou que geram menor impacto, né? Que mais? A Sabrina também mandou aqui outra coisa aí, não relacionada diretamente à construção da casa, mas fazer uma compostagem, né, dos alimentos. A gente até pensou, na verdade, nessa atividade, a gente falar um pouco sobre e fazer, de repente, uma composteira, né, alguma coisa assim. Mas aí, como a composteira leva um pouco mais de tempo para ficar legal e tem mais coisa, a gente achou que não ia caber nesse momento. Era para ser uma coisa mais dinâmica, e aí a gente achou que o irrigador faria um negócio mais rapidinho, né? E a construção rápida também do terrário era só para mais brincar assim com a ideia, né? E pensar um pouquinho nisso. Mas super legal. É outra ideia também bacana de se dar uma olhada, né? De repente fazer uma procura sobre isso, porque isso é bastante interessante. Então, isso é um pouco aí do que a gente tem para falar hoje, né? Hoje a gente teve essa atividade super corrida aí, teve bastante coisa. Uma outra coisa, esqueci de falar que é legal também que ninguém comentou, mas que iluminação, né? A casa com janelas grandes, ou aquela janela, não sei se vocês já viram que ela fica em cima, fica no teto, né? Que a gente chama de janela azimutal. Isso daí é para mudar o consumo energético, né? Porque aí você tem a casa mais bem iluminada em várias situações, e aí você usa menos as lâmpadas e coisas do tipo. Então, super bacana, né? Para esse tipo de coisa. E uma última, eu falo última, mas aí eu lembro que tem uma última e é muito mais legal também, eu acho até mais legal, porque uma coisa que as pessoas sempre se preocupam mas a casa de container ou a casa de ferro não fica quente demais? Então, aí existe uma outra questão que é muito interessante, que é fazer aqueles tetos verdes, aqueles telhados verdes, né? Que reduzem pra caramba, e também eu gostaria que, se vocês quiserem dar uma olhada, é muito legal esse negócio de telhado verde, tem jeito certo de fazer e tal, você tem que tomar cuidado para não, né, começar a infiltrar água na sua casa, mas é muito legal, porque aí essa camada de terra e plantas que você põe sobre o telhado da sua casa ajudam a resfriar o ambiente, e aí você não precisa de ar-condicionado, né? Claro, não sei, dependendo de onde você morar, se for muito quente, talvez aí não tenha jeito. Mas isso ajuda bastante, reduz bastante a temperatura dos cômodos na casa, você ter um desse tipo de telhado. Bom, então hoje o que a gente tinha para falar é isso, né? A brincadeira que a gente teve para fazer foi essa aí, montar esses irrigadores aí, até para ajudar e dar ideias, né? A gente traz esses temas aí, como a gente já disse isso outras vezes, né? Para ajudar vocês aí, principalmente professores, mas também para as crianças que participam, adultos que são professores ou não também, né? Que querem fazer alguma coisa só. E para também as crianças que participam, né? Para terem ideias legais de coisas para fazer e para olhar para nossa casa com outro olhar, né? Para nossa casa e para o nosso espaço, né? Para o nosso ambiente com outro olhar e encontrar possibilidades, encontrar coisas legais para fazer. A gente continua, né? Toda semana fazendo essas atividades. Semana que vem a gente tem uma outra atividade agora mais simples de material, né? Como talvez algumas pessoas tenham ficado intimidadas hoje, mas semana que vem está um pouco mais simples.
A gente vai falar sobre, eu já vou dar o spoiler aqui um pouco do que a gente vai falar, mas a gente vai falar sobre coordenadas, localização, como me encontrar no mundo, aonde eu estou, esse tipo de coisa. Então a gente vai mexer com algumas ferramentas super legais aí, principalmente ferramenta online para fazer esse tipo de coisa, mas eu não vou falar muito mais, porque senão eu dou spoiler da atividade toda e eu não quero estragar a surpresa de vocês. Mas vai ter bastante coisa legal. Compareçam aí semana que vem às 6 horas, com mais construção, com mais mão na massa e mais atividades legais. Vou passar a palavra para o Fábio agora para ele falar um pouquinho com vocês aí sobre algumas coisas da atividade. E também, se mais alguém quiser falar aí, fica à vontade, é só avisar. Valeu, Fábio. Legal, obrigado, Bruno. Vou pedir desculpa de novo, porque a minha internet está muito ruim, eu não sei se minha voz está saindo boa para todos, mas assim, a atividade eu achei muito interessante, né, e para a gente observar como é possível, né, abordar diversas faces, né, com um tema, que é a sustentabilidade, né. Então, a gente começou com o terrário, que para mim é um exemplo, um bom exemplo, é um grande exemplo de sustentabilidade. Você tampa o terrário e ele se auto-regula por um bom período. No nosso grupo, a Sabrina mostrou um terrário que ela fez há 3 anos atrás, está lacrado, há 3 anos. E o terrário está lá, né, funcionando verdinho, né, e a natureza ela, dá conta de se sustentar. Então, é uma boa, né, um bom problema para se colocar, para pensar o que é sustentável, né? E o que a gente faz, e a própria meditação da Andy, né, falou um pouco sobre isso, né? O que é a nossa casa, onde é a nossa casa, né? E como que a gente faz para manter ela funcional, né? Para a gente poder habitar e viver nela. E além disso, em qualquer atividade, nessa de hoje também, né? Uma coisa interessante é assim, como é que eu resolvo os problemas que acontecem, né? Tinham vários materiais sugeridos, né, para a gente ter, para fazer, mas obviamente que nem todo mundo tem, né, disponível o que precisa. Mas nem por isso a gente fala, não vou fazer então, porque não dá, né? A gente sempre tem uma forma de descobrir maneiras de resolver o problema. E começa com coisas bem simples assim, né? Isso é uma atitude, porque com um problema simples, né? Por exemplo, no nosso grupo a gente estava lá, tivemos várias ideias, a ideia era usar barbante para fazer o que a Sabrina mostrou, e não tinha barbante, né? E aí se buscou na casa uma outra alternativa, e aí recortamos, né, o material que tinha lá, e ele funciona. Isso é uma forma de pensar, e é uma forma de pensar a vida, né? Então, mesmo com atividades relativamente singelas, né, a gente vai experimentando e trabalhando, né, competências que vão ser depois transplantadas para outro momento da vida, e essa pessoa consegue enxergar, resolver e, como eu sempre gosto de falar, trazer as suas ideias para o mundo de uma maneira possível, né, para ela naquele momento. Então, a mensagem que eu deixo é essa: a gente sempre pode aproveitar, né, as atividades ou o problema que é colocado para usar de diversos olhos, né, para entender e ver o que pode ser trabalhado e aprendido com isso. E esse, né, de hoje foi mais um bom exemplo de como fazer isso, e falando de um tema bem caro, né, para nós todos aqui, que é a preservação, né, da vida no mundo que a gente está, né? Então, a sustentabilidade, ela é um problema que tem que ser abordado e sempre pensado, né? E aí pode derivar para outras coisas, né? Outro dia a gente estava conversando sobre, será que uma torneira pingando em todas as casas de São Paulo, você fazer uma campanha, gastar milhões e falar para tampar, fechar as torneiras, né, ou parar com os vazamentos, vai poupar quanta água, né? E aí você consumindo carne, né? Quanto você gasta de água para produzir essa carne? E a gente fez umas contas, né, de padeiro, mas pensando, né, calculando volumes e tal, e era assim, tipo, um dia com todas as torneiras pingando em São Paulo, ia gastar água que era necessária para alimentar 300 cabeças de gado, né? Então, né, a gente começa a pensar em sustentabilidade, você vai indo para vários lugares e, por exemplo, nesse pensamento entra matemática, vai entrar geografia, vai entrar muita coisa que, né, passa, né, do simplesmente sustentável. Você vai entrar em várias áreas do conhecimento, então, dentro da escola a gente tem muita oportunidade para trabalhar. E quando você coloca o fazer, então traz muito mais, porque, por exemplo, no nosso grupo a gente fez, né? Aí era a jarrinha com aquele
aquele pedaço de tecido. Aí estava embaixo. E aí ele gotejou. Mas depois, na hora que a gente fez uma rápida pesquisa na internet, a gente percebeu que se colocasse em cima, acelerava, né? E aí fizemos e realmente acelerou. Então, a gente viu isso acontecer. É diferente de eu ter entrado num site e ter olhado o que deveria acontecer, ou que alguém me falasse, né? Então, o fazer sempre te ajuda, né, a trazer, através da experiência, a reflexão e aí sim construir o conhecimento. Então é isso, pessoal, por hoje, né? Já falamos bastante, né? Fizemos mais ainda, que é bom. Então eu reforço o convite para a semana que vem, às 6 horas, né? Para quem tiver disponível e poder convidar outras pessoas, né? Outros jovens, outras crianças para participar, porque a atividade é sempre aberta para todo mundo e todo mundo pode tirar proveito e aprender com elas, tá bom? Então, eu me despeço aqui e aguardo vocês a semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Valeu.